Vai começar o Indo Talk, o podcast. E fala, galera das interwebs, @Valdirzeira aqui novamente, muito punk rock hoje, porque se você não sabe, cara, esse é o Dia Mundial do Rock and Roll, meu amigo, o estilo mais pauleira aí de todos os tempos, né? E em comemoração ao sexo, drogas e rock and roll, né? Ao estilo musical celebrado por muitos, né? Que curtem o bom e velho sexo, drogas e valores da família tradicional do cidadão de bem. Peraí, calma, que isso? Não tá certo isso, né? O fato é que esse gênero nasceu subversivo e gerou vertentes extremamente questionadoras e antissistema, né? Como punk e bandas com discurso bem crítico, né? Como Rage Against the Machine e tudo mais. E hoje, especialmente no Brasil, mas não só, tá? É, ele vem sendo dominado por um viés mais reacionário, né? Com muitos, inclusive, ícones, né, do rock fazendo aí apologia, né? Apologia não, mas fazendo aí palanque para políticos e candidatos de extrema direita, conservadores e reacionários, né? Mas que aconteceu com o rock, irmão? Entendeu? Por que o rock está tão careta, meus amigos? Essa a pergunta aqui deste episódio, né? Mas como o meu repertório assim não é tão vasto, né? Eu já ouvi vários discos e tudo mais, mas o meu repertório é meio limitado, né? Então eu não estou sozinho nessa empreitada, estou aqui com o grande Daniel, o professor Daniel. Fala, professor. Fala, Valdirzeira, tudo bem? De boa? Você tá dizendo aí que seu repertório não é tão vasto, porque você é um cara mais novo, aí você chama os Jurássico, né? Os tiozinhos do rock, né? Isso mesmo. Os caras que estavam lá quando o rock foi criado. Nem tanto, mas algumas coisas a gente viu acontecendo sim, cara. Algumas coisas a Mas gente viu acontecendo. Inclusive, continua, é legal porque a gente consegue comparar, né, e contrastar com certas coisas que estão acontecendo hoje, como conversaremos aí. eu também, é que o meu repertório de rock também é meio limitado. Eu tive uma época meio rockista, sabe? Ali no ensino médio, adolescência, que eu era mais rock wins, assim, e funk é lixo, outras músicas lixo e tudo mais, mas também hoje em dia já sou mais eclético, né? Então eu acabei perdendo um pouco do meu repertório rock and roll, assim. Cara, não, eu sempre fui rock and roll, embora hoje esteja mais com essa cara de professor do que de roqueiro, mas o rock and roll tá na alma, né? E quando a gente vai tocar, a gente incorpora ainda, até hoje, o espírito. O espírito que teoricamente era da rebeldia, né? Já não sei mais se é, se não é, enfim, vamos tentar dissecar isso daí. É sobre isso que a gente vai conversar, né? Inclusive aí, tô aí com a minha camisetinha do Beatles Beatles. pra estar no clima, né, cara? Dá pra falar muita coisa sobre os Beatles, né, cara? Sobre uma banda que inclusive foi responsável pela contracultura nos anos 60, deixaram papais e mamães de cabelo em pé, né? Pelo teor das letras, pelo estilo revolucionário de se vestir, de se portar. Uma banda muito importante aí pra cultura como um todo, né? Cultura pop, não só a cultura pop, mas como a própria cultura contemporânea aí, sem dúvida. Total, né? Total. E aí eu vou deixar o professor se apresentar para quem não o conhece, né? Que tá chegando agora aqui no Indotalk, mas ele já participou aí de um outro episódio bem bacana também, nossa, aqui, né? Sobre cultura pop, ciências humanas, filosofia, que foi bem legal. E agora a gente vai falar sobre rock and roll, né? Mas eu vou deixar o professor se apresentar aí. Opa, eu sou o Daniel Palabesh, como o Valdir Zera já falou, sou professor da PUC Paraná, da Escola de Belas Artes, doutor em filosofia, mestre em comunicação e semiótica e rock and roll, roqueiro aí desde criança, né? Desde que eu me lembre, desde tenra idade. Tanto pesquisador sobre o tema, já escrevi bastante sobre o tema, já li muito sobre o tema e já toquei muito, né? Continuo tocando aí. Então, desde o final da década de 80, pelo que eu me lembro, assim, bastante antenado aí com o que rola, né, de rock and roll no mundo.
Justo, justo. Inclusive, quem quiser ver um som aí do professor recente aí em tempos de quarentena, home office, participou do festival da editora Patuá, né, professor? É verdade, é porque eu vou aproveitar e vou fazer o jabá aqui, né? Acabei de lançar, está saindo um livro, né, pela editora Patuá, meu novo livro chamado Toró. A editora Patuá, que é uma valente editora aí, né, brasileira, super premiada, tá? Então é uma alegria muito grande. E aí rolou uma festa de 10 anos e eu fiz uns 10, 15 minutinhos ali, toquei uns Bob Dylan, Johnny Cash e tal. E é isso aí, né, cara? Quem também quiser ver mais, toco na banda Johnny Bigode, tem uns vídeos aí pelos YouTubes da vida. Toquei muito tempo na banda Dead Souls. Ah, cara, são várias bandas. Se eu começar a falar o nome aqui, não dá tempo, mas. E- Top, top. Eu vou aproveitar então fazer o meu jabá já pra gente tirar isso do caminho também e partir pro papo, mas a gente tá no www.indotalks.com.br, né? Lá tem muito artigo de opinião. A gente vai usar um artigo que o professor escreveu aqui para um site também, e lá também no nosso site tem outros artigos de opinião, linkando cultura pop, filosofia com viés bem mais crítico, né? Afinal, o mundo está precisando de pensamento crítico, né? Nesse momento, assim. E a gente está no @Indotalks também, a gente está no Instagram, no Twitter, mas a gente está usando mais o Instagram. E também esse conteúdo e outros, todos os episódios do Indotalk, nosso podcast aqui, estão no Spotify, Deezer, Google Podcast. Então, você procura aí a gente no seu agregador de feed favorito e já segue a gente lá, já escuta todos os nossos conteúdos, tá? E não esquece, se você está no YouTube, de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, compartilhar toda aquela palhaçada, né, que tem que fazer aí para ajudar a gente, porque a plataforma não nos ajuda. Vamos lá, então eu peguei esse texto aqui do professor de 2018, foi publicado no site Escotilha, vou deixar o link aí também na descrição, comentário fixado, em algum lugar aí para a galera ler. Mas nesse texto, o professor vai falar que o rock foi talvez o estilo que mais experimentou mudanças, né? E faz sentido, uma vez que nas palavras do professor, o rock and roll representa a liberdade, né? E essa liberdade também de mudar. E, entretanto, ainda segundo as palavras do professor, foram constantemente ressachadas tentativas mais ousadas de diálogo com outras linguagens. E a busca pela pureza do rock foi eminente em diversos momentos da sua história, né? E aí eu quero começar perguntando assim, o que seria essa busca da pureza do rock, né? Na visão do professor aí, e se isso já seria um indício da caretice de muitos fãs de rock, né? Valdir, eu acho que na cultura tem uma coisa muito interessante, cara, que é essa busca pela essência, assim, sabe? Se a gente analisar a cultura como um todo, né? Então, sei lá, o cara que curte só samba raiz, né? Vai considerar qualquer dissidência depois, o pagode, o axé, qualquer outra coisa, como se aquilo não tivesse relação com uma pureza que nasceu em algum lugar, né? Acho que essa busca por uma essência, assim, ela é peculiar à cultura como um todo. Agora, ela não faz muito sentido, porque a cultura ela é híbrida. E se a gente analisar o próprio nascimento dos estilos musicais, eles vêm de misturas, de rock and roll deles. Rock and roll vem da mistura do blues com o country, né? O country americano, que é bem diferente do que a gente entende pelo country brasileiro, por exemplo, mas você pega do Hank Williams lá, década de 40, né? Depois Johnny Cash, década de 50, Johnny Cash, que era um cantor de country, Elvis, já do rockabilly, quase rock and roll ali, que andavam juntos, tocavam juntos, né? Então é uma fusão de dois universos totalmente distintos, o blues dos negros, o country dos brancos, e essa mistura de ritmos que leva a nascer o rock and roll aí, né? Então o rock and roll em si só já tem uma essência de mistura. Mas me parece que o rock and roll ele desperta muitas paixões, né? Desperta muitas paixões. Eu não vi, pelo menos na minha percepção, a pessoa que ouve determinados estilos musicais, ela ouve porque, cara, tá no rolê, tá na balada, tá tocando aquele som, acha legal, bota ali no Spotify. O fã de rock é alguém que pega o álbum,
quer ouvir a discografia, ouve faixa a faixa, sabe o nome dos integrantes, né? O rock and roll ele sempre envolveu muita paixão, né? É um ritmo que ele sempre envolveu muita paixão, e talvez também por envolver de forma muito exacerbada essa paixão, esse amor ao estilo aí, de alguma forma as pessoas tenham dificuldade de aceitar mudanças, né? Quando a gente fica enfeitiçado, né? O fetiche vem da palavra feitiço, a gente fica enfeitiçado, é aquele fetiche de sempre ter uma coisa que é o mesmo de sempre, e quando não tem, fica puto. Mas aí tem AC/DC, tem Ramones, tem bandas que fizeram de forma muito genial a mesma coisa sempre, né? Que pouco ou nada experimentaram e por isso nunca tiveram muitos problemas, né? Agora, bandas que realmente, cara, querem experimentar novas sonoridades e fazer um híbrido com outros ritmos, muitas vezes sofrem resistência aí por causa dessa busca, né, pelo purismo da cultura, como se a cultura fosse uma coisa pura, que tivesse uma essência lá atrás só dela, e que se ela não fosse algo que está sempre se modificando, agregando, mudando e assim por diante. Viu, essa pergunta nem tá na pauta, mas eu queria te perguntar uma parada que eu sei que você também é músico, né? Você também experimenta esse lado mais, tipo, criador, né? Não só consumidor ou só fã, né? Mas, tipo, o caso que eu tenho, por exemplo, mais fresco na minha cabeça é o do Linkin Park, por exemplo, tá ligado? Que foi uma mudança muito grande, saca? Tipo, eles faziam um estilo muito pesado, muito cultural, e aí isso angariou muitos fãs, né? Que não só curtiram o som, mas se identificaram com a banda, né? Com a mensagem que ela passava, com o estilo, né? De vida mesmo. E aí, recentemente, aí veio um álbum bem mais pop, bem mais soft, né? Bem menos pesado. E aí, muita galera diz que se vendeu, né? Perdeu a essência e tudo mais, mas até que ponto esse fetiche, assim, não limita a criação? Porque o criador, ele não é esse cara estático, né? Que tá sempre na mesma vibe, sempre fazendo a mesma coisa. Ele quer experimentar, né, cara? Aí eu acho, Valdir, que tem um paradoxo. Tem o lance da experimentação, naturalmente, mas aí também tem o lance mercadológico, né? Então, grupos que ganham uma projeção muito grande, muitas vezes sofrem pressão de gravadores e começam a conquistar muitos fãs, às vezes começam a tornar suas músicas mais acessíveis, uma sonoridade mais pop. Eu não estou dizendo que é regra, mas muitas bandas fizeram isso, né? O Metallica é um exemplo, né? Que suavizou durante o período ali no lançamento do Load, desde o Black Album, foi lá, clipes na MTV, turnê mundial, os caras tiveram uma projeção muito grande e voltaram para o lado mais pop, porque naturalmente a indústria fonográfica também, ela meio que pressiona isso, né? Uma indústria que está em crise, né? Justamente porque a mídia física entra em crise, então tem outros meios de se produzir, criar áudio assim por diante, né? E publicar e compartilhar e tudo mais, as plataformas de streaming. Mas tem uma criança aqui batendo na porta, por isso que eu me desconcentrei. Mas assim, a indústria fonográfica, a indústria fonográfica, ela é uma indústria que almeja dinheiro, né? Almeja lucro. Então, naturalmente, muitas vezes, as bandas, quando entram em grandes gravadoras, elas são conhecidas de uma forma, e aí elas, de alguma maneira, vão tornando o som um pouco mais acessível, né? Aliás, é muito difícil as bandas que permanecem do jeito que eram, né? Assim, no peso e tudo mais. Agora, por outro lado, claramente tem a liberdade criativa, né? Então, se a gente pega o Roots do Sepultura, que eu cito no texto lá, inclusive, do hibridismo dessa mistura, cara, é um álbum genial, é o Sepultura ali, gravando com tribo indígena, que é uma coisa totalmente brasileira, né? Então aquela percussão pesada, então foram lá, gravaram com os índios, trouxeram Carlinhos Brown para cantar a música, Zé do Caixão, Zumbi, Lampião, elementos de cultura brasileira. E o heavy metal, né? Os fãs de metal talvez sejam os fãs mais radicais, assim, né? Eu já fui um desses na minha juventude, que não aceitam outros estilos e outras misturas.
Então, possivelmente bandas como Sepultura, quando vão gravar uma coisa percussiva, não vão ser compreendidas por uns, mas por outros vão ser considerados aí geniais, as pessoas que curtem outros ritmos. O caso do Linkin Park já é um pouco mais distante porque eu não conheço tão bem a banda, né? Conheço os hits e tal, mas não conheço a discografia. Mas a gente tem casos muito interessantes, inclusive de bandas brasileiras, né? Só que tem banda brasileira que já nasce dessa mistura. Tipo Raimundos, que misturou hardcore com forró, Matanza, que misturou hardcore com country, Movimento Mangue Beat, lá do Chico Science, do Mundo Livre, que misturou um monte de coisa, rock, né, com elementos ali de Pernambuco, com hip hop e assim por diante. Então o Brasil ele tem é um celeiro, cara, de mistura que é muito interessante. Né? Isso sempre foi assim, o Raulzito misturava chachado, o Raul Seixas misturava chachado com sertanejo raiz, com guitarra, com rock, Mutantes também fazia uma salada lá no final dos anos 60, né? É muito característico nosso. O rock and roll no Brasil ele é híbrido por excelência, assim. É difícil, inclusive, você achar uma banda que é só rock and roll. Ela vai parecer com as milhões que tem americanas aí, né? Total, total. Já entrando então nessa porta que você abriu aí, nesse mesmo texto você fala justamente sobre isso, né? Sobre o rock no Brasil ser antropofágico, né? Que se em algum lugar do mundo essa busca pela pureza prosperou, assim, né? Que eu acho que não também, porque o próprio rock foi se desdobrando em outras coisas, né? Ali o próprio as próprias bandas foram experimentando coisas, né? O David Bowie, que eu tava quase esquecendo o nome dele, mas é um grande exemplo, né? O Camaleão, exatamente. O Beatles, né? Você pega o Beatles lá o começo, mas você pega do Revolver em diante a mistura, colocam instrumentos indianos, outras coisas. Pink Floyd, né, cara? As viagens e misturas que fizeram. Bandas lendárias, Led Zeppelin, pode pegar uma banda bem rock and roll, tipo Led Zeppelin, eles têm álbum que é folk, né? Então, na verdade, se você parar pra analisar as grandes bandas, cara, as bandas geniais de rock and roll, elas sempre saíram do lugar comum, assim, né? Sempre saíram do lugar comum. Não à toa são as melhores, né? São as referências, né? Tá ligado? Só que no Brasil, eu acho que esse movimento, eu concordo com o que você escreve ali no texto, esse movimento é elevado à enésima potência, assim, né? Porque a arte no Brasil é isso, né? Acho que talvez seja uma forma de não se prevenir, mas de não se deixar colonizar para a parada que vem de fora, né? Uma parada que, tipo, a gente vai usar o rock and roll, mas a gente também vai preservar o que é nosso, a gente vai colocar as nossas paradas, nossa digital aqui, né? Sim. Tá ligado? Sim. E aí, eu queria entender só o que você fala com infindáveis hibridismos e ressignificações, né? E se você acha que isso é realmente uma forma de resistência da arte brasileira, assim. Eu acredito que seja, sim. Eu acredito que seja, né? A gente hibridiza, nossa cultura é muito híbrida, né? Muito sincrética, que a gente utiliza esse conceito do sincretismo, que é um conceito religioso, né? Das religiões afro-brasileiras, que tinham que misturar um pouco os elementos católicos para serem aceitas. Então você pega a figura de Iemanjá, ela é uma Nossa Senhora, só que mais abrasileirada, né? Com elemento mais até erotizado e assim por diante. Isso é sincretismo religioso, mas a gente tem o sincretismo cultural, cara. A gente tem elementos que chegam de fora e ressignifica, hibridiza com os elementos daqui e vão surgindo coisas inimagináveis, assim, criativamente. Então a música, né? Toda a arte no Brasil em geral, a literatura fantástica, a gastronomia brasileira, né? Mas a música brasileira é muito rica por conta disso, né? E o rock and roll, principalmente. Então, eu conheço uns puristas que dizem, já ouvi gente falar isso, já toquei com gente que fala assim, que no Brasil não tem rock, né? Porque eu tenho que cantar inglês para ser rock. E coisas imagine o cara falava, imagine um japonês fazendo samba, tal, não sei o que, a mesma coisa. Eu falei, não tem sentido, né? Não tem sentido, porque ele quer buscar essa pureza. Para ele o rock vai ser sempre o cara tocando guitarra, com riff de 3, 4 acordes, baixo, bateria, um cantor de voz potente e isso. Mas as coisas vão se misturando, né? A cultura é híbrida, né? Ela vai se contaminando, ela vai agregando elementos.
E a gente tem aqui, cara, bandas assim, geniais nesse sentido, desde as mais pop, tipo Paralamas do Sucesso, né, que também mistura ska, dub, rock com elementos mais regionais, né, o Titãs também, que na década de 80 é uma banda subversiva, inclusive, né, e continuam sendo, porque inclusive Continua sendo, né? mandaram um fora Bolsonaro aí e tiveram uns fãs que comentaram, acho que eles não entenderam nada a música dos Titãs. Eu vi dos Mutantes, né, cara? Mutantes é uma banda sempre muito transgressora, sempre subversiva. Pô, o Sérgio Dias, né? Óbvio que não, a Rita Lee não tá na banda faz desde o início dos anos 70 e tal. Mas o Sérgio Dias continua com a banda. Ele também jogou fora Bolsonaro e um monte de gente falando assim, não vou mais seguir você, não vou mais ouvir o Divo. Cara, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Né? Então, assim, Roger Waters vem pro Brasil. O cara não Eu vi entendeu uma galera nada. falando. Eu vi a galera falando que eu gostava quando a banda não misturava política, mas tipo, quando que era isso, cara? Quando? Eu também não sei quando que. Me conta quando que era isso. Né? Então, assim, são bandas que sempre misturaram, né, cara? Então, pega os exemplos mais pops aí. Então, se você for pro underground, conhecer outras bandas aí, mais lá do B, você vai ver que tem uma infinidade de bandas que misturam diversos elementos. Tem um elemento brasileiro muito forte, assim, que dá uma característica muito rica, né, pra música. Sem perder a veia do rock and roll, né, cara? E eu acho que é isso que deixa a cena brasileira muito foda, né, cara? Porque, tipo, não perde essa essência, sim, mas consegue misturar e navegar em várias linguagens, né, cara? E no final sai um bagulho muito tesão, né, cara? Sim, com certeza, com certeza. E isso não só pro rock também, né? Eu vejo muita gente que é purista em outros gêneros também, né? Tipo, e não entendeu essa pira aí, né? Que, tipo, é justamente essa mistura que faz o bagulho ficar tesão, né? Não entendeu, cara. Não entendeu nada na realidade, né? A música, ela é híbrida mesmo, né? A música, ela é híbrida. Ela pega... Vou falar um cara do MPB, o Caetano Veloso. O Caetano Veloso já gravou de tudo, inclusive um disco de rock. Tem um disco da década passada chamado C. Caetano velhinho já, né? C. Cara, ele é mais pesado e transgressor do que quase qualquer outro álbum de rock que eu vi na década, né? Então, assim, tem ele se permitiu a fazer isso na carreira dele, sabe? Pô, tem um disco dele lá que é o Livros, que tem uma batida bem axé, assim. Eu lembro que a galera meteu pau na época. Pô, o Caetano Veloso gravando um álbum com batida de axé. Mas é um artista que se permitiu experimentar, né? Independente do que você achar. Acho que isso é muito legal. Como o David Bowie também fez isso. Né? O Queen, pega o Queen, que é uma banda fantástica. Os caras têm diversos elementos de música clássica, né? Pô, Bohemian Rhapsody tem ópera no meio, sabe? Uma coisa que é muito distante do rock and roll, teoricamente, né? Se você pegar o heavy metal melódico, bandas tipo Halloween, né? Bandas lá que tem muito ali na Alemanha, na Europa, elas têm diversos elementos de escala de música clássica e assim por diante. Então vai incorporando, e o heavy metal é um dos vários filhotes do rock and roll, né? Rock and roll tem diversos filhotinhos aí. Diversos. E dos mais diferentes, né? Do punk, que é 3 acordes, ao progressivo, que é tipo... que é matemática, né? Negócio complexo ao extremo, assim, né? É isso mesmo. É real. Então, quer dizer, não faz nem sentido encaixar, né? A gente comentou aí dos Beatles aí, né, também, que o cara começa no quadradinho ali, meio popzinho, daqui a pouco tá usando drogas lisérgicas e colocando cítara na música. Exatamente. E a banda que era mais consumida na época, né? Então, pô, se o Beatles fez isso, cara, e era um fenômeno pop sem precedentes, e talvez nunca mais vai ter outro, acho que não, cara. Acho que nenhuma banda vai impactar tanto a música pop quanto a cultura como o Beatles fez. É uma coisa absurda, assim, uma coisa absurda. Pô, se os caras fizeram isso, né? E tem o The Beach Boys na época, nos Estados Unidos, também fez isso. O Pet Sounds, né? Que é um álbum que quase não tem guitarra, um monte de instrumento oriental, as complexidades das músicas. O Paul McCartney, quando ouviu que ele pirou,
pirou na batatinha e falou, meu, a gente tem um povo aí fazendo mais loucura que a gente precisa se espertar, né? Então veja, né, cara, como experimento, a possibilidade de buscar novas sonoridades, novos sons, foi importante, né, para que a coisa acontecesse do jeito que foi aí. Eu gravei um episódio recentemente, só que ele vai sair depois desse aqui, tá? Então, o que eu vou falar no passado, mas quem vai assistir nem vai ter visto ainda. Mas a gente estava falando sobre clássicos da literatura, né? E aí a gente acabou entrando na literatura contemporânea também. E no Brasil também tem muito autor vivo hoje fazendo coisas fantásticas, né? Só que, inclusive a gente entrou nessa seara de que quando a gente vai ver um livro R$50 e a gente vê, pô, é um autor nacional, deve ser uma bosta. Mas esse mesmo R$50, quando é para um livro gringo lá de fora, aí tá barato, vale a pena, entendeu? E talvez isso seja um reflexo do nosso complexo de vira-lata, né, não resolvido, assim. Não, e eu acho que isso encaixa na música também, entendeu? Sim, tipo, sim. essas bandas nossas que experimentam, essas bandas nossas que trazem o rock, mas trazem uma identidade nossa aqui, fazendo uma sonoridade brasileira mesmo, não são valorizadas, mas a banda lá de fora, quando faz uma parada um pouquinho parecido, ou minimamente experimental também, é vangloriada, a galera fala, meu Deus, gênio. Cara, é isso mesmo. Aliás, a literatura contemporânea brasileira é riquíssima mesmo, e muita dessas coisas é feita por editoras independentes, né? Eu citei a Patuá, por exemplo, tem tantas maravilhosas aí. O processo de edição, lógico que é muito mais caro, o volume é muito menor de impressão, né? Os caras não têm um marketplace gigantesco para vender, você vai encarecer o livro, mas você tá comprando um livro de um cara que tem talento. A música é igual, né? O cara paga quinhentão pra ir no show do gringo, mas não paga 20 pra ver, de repente, uma baita banda que é alguns quarteirões da tua casa. Então, o movimento underground brasileiro sofre muito por conta disso. O Edu Falaschi, que era vocalista do Angra, ele fez um vídeo, né, polêmico, chamando os headbangers, os metaleiros, xingando os caras, né, falando a real mesmo. Porque, meu, o cara fez parte de uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, que é brasileira, que é o Angra, e tava fazendo show para 20 pessoas, assim, né? E, tipo, ele tem toda uma história, toda uma trajetória. E realmente é complexo. A gente tem uma riqueza muito grande que não é valorizada, né, cara? A gente tem autores fantásticos, tem bandas sensacionais, assim. Tem bandas sensacionais que tocam toda quinta no barzinho X, de graça. Você vai lá comer hambúrguer e assiste. Nem assim, às vezes, tem público. E banda que, de repente, já viajou a Europa para fazer show, né? E assim por diante. Então é isso, cara, né? Você vê o pessoal comprando, às vezes, caríssimo, em pré-venda, certos produtos da música, assim por diante, e não valorizando coisas que são muito ricas aqui no Brasil. É muito duro, na real, viver de arte no Brasil, cara. É muito duro. Eu vejo amigos meus, músicos. Curitiba tem um celeiro muito grande, assim, de bandas do movimento Psychobilly, por exemplo, um dos maiores do mundo. A gente tem o Psycho Carnival. O Psychobilly é um estilo híbrido, que ele mistura rockabilly com punk, com uma coisa mais pesada, né, com metal também. Então é um movimento bem underground, tem bandas fantásticas no mundo inteiro, e Curitiba tem bandas que são referenciais, vão tocar no mundo todo. E a agenda dos caras aqui fica vazia às vezes, os caras não conseguem fazer show aqui, na própria casa, sabe? Então é punk, assim. Os caras gravam um vinilzão, uma coisa profissional, sabe? Tal, lindo, edição prensada lá fora, e fica estocado às vezes, né? E a banda às vezes é muito melhor do que a gringa aí. Tanto é que as gringas abrem pra eles quando vêm pra cá. Então até o complexo de vira-lata é a realidade, sim. Real, né? E o foda disso é que muitas vezes é propagado por gente que veste a roupa de patriota, né, cara? Isso Sim. Que eu fico de cara, assim. Porque ele fala, não, essa galera aí é tudo esquerdista, comunista, gaysista, abortista, maconheiro. Então é tudo que tem de ruim. E aí eu sou patriota, né? Valores brasileiros tradicionais e não valoriza
a cultura Não. local mesmo, né, cara? Mas quem fala isso, cara, é um paradoxo, assim, é uma pessoa, é a gente que tem que fazer tratamento, sabe? Tem que fazer terapia. Porque quem fala isso, geralmente não valoriza. É o cara que vai xingar justamente o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, a cultura é isso. Tá pouco se fudendo pro indígena, né? Fala que carnaval é só putaria. É o cara que não valoriza nada de cultural no país. Então, é o cara que tá fala isso, que é o país, não sei o quê, mas bota o bonezinho lá, Make America Great Again, né? O Dudu Bolsonaro, por exemplo, é um exemplo disso. Do Bananinha, né? O Dudu Bananinha. Então, embaçado. E aí, agora, já que a gente entrou nesse papo aí, eu queria trazer um pouco pra esse lado, pra gente começar esse segundo bloco aí, pra ir pra polêmica de vez, entendeu? Faz sentido um rock careta? Quando que o rock se torna careta, né, cara? E aí eu pergunto assim, por quê? Quando que um gênero que gerou o punk anarquista, que tem bandas como Rage Against the Machine, entendeu? Bandas como Pink Floyd, quando que esse gênero que tinha como lema sexo, drogas e rock and roll, ele vira essa coisa de conservador, essa coisa de reacionário e palanque para político de extrema direita, cara. Eu também me pergunto, porque tinha uns caras que cantavam umas putaria lá nos anos 80, tipo Roger, do Traje a Rigor, que agora é defensor, né? E eu acho que quando ele cantava A gente não sabemos escolher presidente, não era uma crítica, né? Era uma confissão, assim. Era uma confissão, é isso mesmo, né? A confissão. Putz, cara, pior que eu não consigo, eu achava uma banda super divertida, assim, mas não consigo mais, né? Ouvir. O Lobão também, é um cara que é considerado tão inteligente, tem um álbum fenomenal lá dos anos 80, uma obra-prima. Agora tá fazendo um meia-culpa, mas também acho que o problema dele é psiquiátrico, né? Assim, cara, o rock and roll ele nasce, né, de uma forma transgressora. Então, se a gente vê os primeiras personalidades do rock and roll, Jerry Lee Lewis, piano, botando fogo lá. O Elvis era mais bonitinho, mais popzinho e tudo mais, mas também com uma postura diferente, né? O Chuck Berry, Little Richard, né? Então, pessoas com perfis transgressores, subversivos, questionadores, os próprios Beatles, a postura do John Lennon, né? Um documentário fantástico, Estados Unidos versus John Lennon, maravilhoso. As próprias letras, Revolution, né? Uma das últimas músicas dos Beatles. A gente vê depois as bandas dos anos 70, né? Questionadoras, o rock progressivo questionador já nas suas letras também, o Pink Floyd, o The Wall questionando o governo. Depois o punk, no final dos anos 70, o movimento punk. Se bem que tem coisas que a gente realmente não explica, né? Por exemplo, Ramones, uma das primeiras bandas punk, a gente tinha o Johnny Ramone, o vocalista, que era um cara progressista, e o Joey Ramone, desculpa, o contrário, Joey Ramone, o vocalista, que era um cara progressista, e o Johnny Ramone, guitarrista, que era um cara super conservador. Né? E aí tanto é que eles ficaram anos sem se falar, porque teve uma treta, porque o Johnny depois casou com a mulher do Joey, na verdade começou a sair com a mulher do Joey enquanto estava com ele, o famoso fura-olho, né? Então assim, você vê uma banda punk como Ramones, com aquele visual, jaqueta de couro, jeans rasgado e tal, tinha um integrante reacionário. No outro lado a gente tinha o The Clash, que já tinha aquela conduta totalmente contestadora, né? Uma banda maravilhosa, The Clash sempre foi uma banda progressista, contestadora e questionadora. Aí eu acho que nos anos 80, cara, então a gente tá passando aqui um rápido histórico, né? Linha do tempo. Nos anos 80 o rock começa a flertar muito com os elementos pop dos anos 80, que a gente não vai criticar aqui, porque a gente respeita os hibridismos, obviamente, do rock. Mas a gente começa a ver aquele uso de sintetizadores, outras coisas que são mais pop, assim, mais commodity, mais comuns. Eu acho que nesse momento algumas personalidades começam a tocar rock ou estilos próximos a rock, ou que também façam rock,
E, de alguma maneira, aquela veia mais contestadora do punk do final dos anos 70, ela fica meio de lado, né? A gente entra num, sei lá, num movimento ali que vai ter as bandas mais góticas, tipo The Cure, Smiths, que já deixam de lado a contestação para uma coisa mais reflexiva da existência. Depois vem as bandas bem pop mesmo, né? Que fazem essa mistura, tipo The Police, o Arraia, assim por diante. Eu acho que nesse momento, cara, nos anos 80, o elemento mais subversivo, transgressor, fica de lado. O rock, ele fica muito popular, assim, ou pelo menos as pessoas deixam ele muito popular. E eu acho que a partir daí, o rock, claro, sempre surgem bandas subversivas, né? Sempre surgem bandas que vão contestar, que vão quebrar paradigmas. Depois o grunge, no início dos anos 90, o Nirvana, sei lá, pra mim é o último movimento, assim, mais... né? Mas eu acho que foi uma coisa que ela popularizou muito. Quando todo mundo começa a fazer isso, essa veia mais contestadora ela fica de lado e fica o rock and roll, acho que fica uma coisa mais neutra, assim, sabe? Então não dá pra fazer a partir daí rock de direita, rock de esquerda, rock de nada disso, porque se eu sou de direita posso fazer rock, ninguém sabe disso. E aí agora a gente vê no Brasil um surgimento de um movimento onde todo mundo dá pitaco sobre tudo, né? Onde todo mundo é especialista em tudo, inclusive em política. E aí esses personagens aí começam a aparecer justamente nesse momento, falando coisas que a gente não sabia que eles pensavam assim, né? Então perceba que o Traje Rigor não era uma banda conservadora. O Roger pode ter sempre sido do jeito que ele é, mas ele nunca se manifestou assim. Acho que ele começa a manifestar agora. O Lobão, idem. E um monte de gente aí também, né? Da mesma forma. Então acho que tem um elemento... É complexo, né? Veja que é complexo. Mas é um elemento de cultura, elemento do próprio mercado musical. E até agora, nos últimos anos no Brasil, com essa... criaram um ódio, né, muito grande a um partido. Então tudo é culpa desse partido, né? Então, para tirar esse partido do poder, a gente elege o cara mais boçal que possa existir e tudo vale contra esse partido, né? Então, isso se disseminou de certa forma e que aí a galera começou a manifestar suas opiniões, muitas delas sem embasamento. Tá, dei aula, professor diria foda, até que... né, cara? Fica meia hora falando. Não, mas eu curti. Inclusive, fiz várias porra aqui na minha cabeça, assim. Eu queria falar só que acho que esse ódio a esse partido, né, não é tanto só um ódio necessariamente só ao partido, né, mas a um projeto, né, de sociedade que inclua outras pessoas que não estavam inclusas, né, tá ligado? Tipo, sim. E aí isso faz com que tudo seja legitimado para evitar esse encontro, né, com o pobre, com o filho do porteiro na universidade, né? Maldita ameaça comunista que eu nunca vi nem de perto, cara. Que merda de ameaça comunista é essa, cara? Que estão falando aí que eu queria ver essa ameaça comunista. Eu não tô vendo, né? É engraçado, porque com a ameaça comunista do outro partido, o Brasil ia virar uma Venezuela, mas estava muito bem, obrigado ao país. Agora que está se aproximando mais do que no da Venezuela, está longe da ameaça comunista, é isso que importa. Então, enfim. A ameaça comunista está para o adulto como o bicho-papão está para criança. Para crianças, é mais ou menos isso. E esse é um papo desde a década de 60, né? E do golpe, cara. Então... Viu, mas o que eu queria dizer, eu queria só abrir um parênteses ali para comentar que você falou dos anos 80 ali, né, com a perca dessa veia contestadora, assim, eu enxergo isso como um movimento social também, tá ligado? Tipo, ali a gente tinha a desesperança, a desilusão com as experiências socialistas, né, com uma outra sociedade que não fosse a capitalista, neoliberal, né, que tira direitos, que oprime e tudo mais, e aí a galera acabou caindo muito no existencialismo, né, de tipo, já que não dá para fugir disso, eu vou me conformar e vou sofrer enquanto indivíduo, né, aqui pensando na... É a minha leitura, né, que eu faço. Não, é assim, se a gente pega essas bandas do final dos anos 70, que a gente chama de pós-punk, inclusive, né, o movimento pós-punk, que é o Joy Division, que é a banda existencialista ao extremo, o Ian Curtis, vocalista, se matou com 23 anos,
O Smith, The Smiths, Silks and the Bench, Echo and the Bunnymen, The Cure, e assim vai, são bandas neutras. E é isso mesmo, é um cenário a tua leitura é muito, muito adequada. É um cenário realmente, né, de desesperança, de desilusão, é isso mesmo, então vamos chorar o que temos. E eu acho que o pós-punk, então ele bota realmente panos quentes nisso, né? Então o punk vem, mas é um meteoro, cara. 3 anos e claro que tem banda punk até hoje. Mas o boom do punk é de 77 a 80. Né? Então um movimento que dura muito rápido, assim como as músicas punk, né? Então 3 acordes, 3 anos. E aí vem essa onda do pós-punk, os sintetizadores, vem MTV, vem, né, vários outros elementos que colocam panos quentes no rock, mais subversivo, contestador. E a partir daí, uma neutralidade, né, possibilita tanto para um lado, tanto para o outro. Mas eu acho que nos anos 80 é difícil até da gente pensar. No Brasil tem porque a gente tinha um momento político efervescente também, né, questionador e tal, do retorno à democracia no final dos anos 80 e tudo mais. Mas lá fora é difícil você pensar, né, nesse movimento. Né? Depois lá fora veio parece o que... né? O Tio lá nos anos 90, mas é uma coisa mais auditória, é uma coisa mais, né, diferente, de ajudar as pessoas, essa veia mais... Mas é uma coisa mais de usar visibilidade, não, né? Então... eu sinto isso, assim, que, tipo, a filosofia também acabou se tornando mais existencialista, afinal não dava mais para fugir dessa sociedade capitalista, neoliberal e tal, então vamos reformar o indivíduo, que é o que dá, né? É isso aí. E aí isso reflete na arte, na música, e aí vem os anos 90 com uma, como é que eu posso dizer, com uma contestação mais polida, mais educada, assim, de, tipo, vamos ajudar o próximo, vamos fazer o bem e tudo mais, e não que não seja legítimo isso, né? Mas, e aí veio uma outra geração que aí fala, não, mano, o bagulho é hardcore mesmo, entendeu? Tanto pro lado quanto pro outro, entendeu? Tanto pra extrema direita quanto pra extrema esquerda, entendeu? Vai falar que o bagulho é isso. Mas eu acho que isso aí é consequência desse momento de borbulha, da onde nós chegamos, né? De onde nós chegamos, na verdade. Então nós temos de um lado defensores de algo que está aí porque são totalmente avessos ao que tinha antes. E temos do outro lado o grupo de pessoas que podia estar descontente com o que tinha antes, e tinha motivos para estar descontente realmente, né? O governo PT é um governo cheio de falhas, sou muito crítico inclusive a vários elementos, não tanto a ponto de votar no Bolsonaro, jamais. Mas que, tudo tem limite, né? Tudo tem limite, mas que estão vendo para onde estamos caminhando, né? Então, é um momento de guinada à direita, um momento de mudança, de ruptura. E aí, naturalmente, gera essa efervescência cultural e vai respingar na música, né? Porque a música, ela sempre vai ter esse elemento de qualquer forma artística, né? Então, você vai ver uma peça de teatro que é uma peça de teatro que é só uma história legal, que você vai assistir e vai embora tal. Né? Uma pintura também, né? Uma poesia. Mas também pode estar uma peça de teatro, uma leitura, uma poesia ou uma música que tenham uma reflexão, né? Um questionamento, um viés mais social e assim por diante. O questionador do que está acontecendo aí. Um viés mais crítico, né? Exatamente. Eu acho também. E eu acho aí, daí, pra ir pra outra pergunta que eu tinha aqui também, é que eu acho que essa sua leitura de que o rock ficou mais apartidário, assim, né, mais apolítico, né, tipo, perdeu essa veia crítica ali nos 80, né, que pra mim é o que possibilita essa guinada à direita, entendeu? Tanto da sociedade quanto do rock, né, porque quando a gente começou a falar lá em 2013 que era sem partido, que todos os partidos eram iguais, aí... Uma das causas disso é cair no que a gente tem hoje, né? No bolsonarismo e tal. E aí, pra mim, o rock é a mesma coisa, entendeu? O rock é a mesma coisa. Quando o cara para de ser crítico e fala, não, eu não tenho lados políticos, né? Eu sou contra tudo e contra todos. Pra mim, isso aí cai no colo da direita muito fácil, né, cara? Claro. O rock and roll, indiscutivelmente, é o ritmo mais transgressor, mais contestador. Faz muito parte da história do rock and roll. Por quê? Porque o rock and roll desafia o status quo, né? O que está aí vigente, o que é o padrão,
Então o rock and roll sempre teve, sempre não, mas a gente sempre teve bandas que objetivavam questionar o que tá aí. Pega uma banda como New York Dolls, do início dos anos 70, que é uma banda que todo mundo se vestia de mulher, né? Cara, pro início dos anos 70 isso é muito chocante. Uma banda Total. chamada New York Dolls, as bonecas de Nova York, som pesado, sujão, que os caras se vestiam de mulher, batonzão, salto alto, né? O Kiss, por exemplo, que popularizou, mas também é um visual que impacta, tem os caras de salto alto, maquiagem. Se bem que o Gene Simons lá do Kiss é um grande conservador, né? Mas no final dos anos 70 tinha esse impacto, né? Diante das pessoas. Então, assim, mesmo que seja uma coisa rebelde, juvenil, sempre fez parte, né? Tá certo que esses caras envelhecem, às vezes envelhecem, eu não sei porque eles encaretam muito. A galera envelhece mal, né? Envelhece mal, tem outros que envelhecem bem, né? Deu o exemplo do Caetano Veloso, é um senhorzinho que envelheceu muito bem, o Chico Buarque, um senhor que envelheceu muito bem. O próprio Roger Waters, né? Roger Waters, cara, um cara questionador, né? É um grande crítico, inclusive, ao bolsonarismo, e sempre fez questão de falar isso. Foi muito criticado por bolsonaristas quando veio ao Brasil, que não entenderam nada também. E o Roger Waters sempre foi contestador. Pô, você pega o The Wall, é um disco crítico do início ao fim. A nossa sociedade, ao mundo contemporâneo, né? A própria modernidade em si. Da família, do sistema educacional, do governo, da guerra, tudo. Pô, você não é de direita, cara, você não é um cara esclarecido, né? Teve boas escolas, não entende inglês e não entendeu a letra do The Wall, né? Enfim. Te falta interpretação de texto, irmão. Falta interpretação de... Exatamente, né? Então, você veja que o problema é cognitivo, de repente. E aí, falando disso, uma frase que eu escuto bastante, que eu já ouvi também, que eu acho muito ridícula, e aí eu gostaria muito de compartilhar, né, para não passar raiva sozinho, é que, assim, o rock é antissistema, né, como a gente está falando aí. E aí, hoje em dia, o sistema é esquerdista, né, é marxismo cultural, é comunismo, então, ser reacionário, ser conservador é antissistema, é o certo, é ser roqueiro raiz mesmo. E aí, pô, depois de tudo isso aí que você falou, tipo, essa galera não entendeu nada, né, cara, tá ligado? Não entenderam nada, não entenderam nada. Puta, eu não sei nem o que comentar, cara, porque isso é um malabarismo argumentativo, é uma falácia narrativa, é uma narrativa falaciosa, que não tem sentido algum, assim, sabe? Então o rock vai ficar trocando de lado. Tá? Então, se a gente tiver sempre um governo de direita e depois de esquerda, você vai trocando de lado. Aí vem um governo de... Entendeu? Cara, não tem sentido. Então, não tem lógica. Não tem lógica. Então, a cada 4 anos, vamos supor que a cada 4 anos... Vamos supor que nós estamos num modelo que a cada 4 anos tem que entrar um representante progressista e um conservador. Então, daqui 4 anos, né, o rock vai mudar. Porque a gente tem que contestar o que está aí. Aí o rock foi conservador. A mesma banda, então não tem sentido. Né? Obviamente que não tem sentido nenhum tal afirmação. Sem falar que essa premissa é baseada no marxismo cultural, que por si só já é um termo tão vago que cabe qualquer coisa e não quer dizer nada, né? Exatamente. E qualquer coisa que... Qualquer marxismo, na verdade, qualquer citação marxista de quem não... De um conservador dificilmente faz sentido, porque dificilmente esse cara leu Marx. Dificilmente esse cara entendeu a filosofia riquíssima de Marx, inclusive. Né? Então, me falou esses dias marxismo, ele nem sabe o que significa marxismo cultural. Então, para você ter ideia, né? O que esperar dessa galera, né? Então, né, eu falei naquela outra conversa nossa, eu fico triste quando eu vejo que o jovem não contesta. Não estou generalizando, eu sei, estou generalizando é ruim, mas um jovem que não contesta, cara, um jovem que não questiona as coisas, que tá pensando em, cara de 14, 15 anos pensando em ações, em investimento, né, é triste, o jovem tem que ter sonho, o jovem tem que ter, é o momento de você acreditar em utopia mesmo, sabe?
de nem ultrapassar os limites, no sentido de não colocar amarras. O jovem tem, teoricamente, ele tem poucas amarras, assim. Ele tem a criatividade exacerbada, essa pulsão de vida muito forte. E é impressionante como o conservadorismo está fazendo a cabeça, né, de muitos jovens aí, inclusive. Isso é foda de entender mesmo, né, cara? Porque o adolescente, o jovem, geralmente é esse cara que ele tá questionando tudo, né, cara? Tipo, Sim. porque tem a pulsão da vida também, né? Que, tipo, que empurra essa pessoa pra frente, tipo, tira ela da zona de conforto, né, cara? E aí eu vejo aqui também, tipo, às vezes passa aqui na rua uma pesadinha assim, ele fala, meu pai falou que o Bolsonaro tá certo. E aí eu tipo, fico, cara. Não, cara, Quando eu era não. jovem, se meu pai falava que o Bolsonaro estava certo, cara, eu ia questionar meu pai. Falar, bom, se meu pai acha que tá certo, cara, eu vou pensar duas vezes para ver se tá certo mesmo. É isso, né, cara? Era a gente questionar a vida, assim, mas, né, É, eu e acredito. foda. E o foda é também essas bandas dos caras que tem, tipo, 40, 50 anos, assim, acha que ainda é adolescente, né? E fica falando Sim, as mesmas groselhas e não sai do lugar e tal, sim, né? ali meio Sim, eu tô falando limitação, do né? Raimundos. Cara, o Raimundos era uma banda lá no começo, exatamente, uns moleques falando aquelas putaria lá, né? Fazia sentido, era divertido, revolucionou ali o primeiro álbum deles. Se bem que hoje, sei lá, você ouve, você é machista pra caramba, É, fascista pra é caralho. agressivo, tal. Mas tudo bem, produto de uma época. Um lá virou evangélico, beleza, o outro parece que só não se assumiu, mas também parece que virou, Digão, né? O Digão, Também, é. cara, esses dias eu fui lá por curiosidade, vi o Instagram do Digão e me deu dó, cara. Não dele, porque dele me deu raiva. Me deu dó das pessoas. Das pessoas que ficam lá. Eu vejo os comentários das pessoas que vão lá no Digão, no Bolsonaro. É uma vida tão triste. Você ter que afirmar balela alheia, defender balela alheia. Não interessa o que o cara faça, você tá lá, né, como se você quisesse um reconhecimento de uma pessoa famosa, de uma autoridade. É deprê demais. É deprê. É muito triste. Muito, Um, muito um, triste. um fã contestador de alguém que tem atitude dificilmente faria isso. Né? Então são seguidores cegos, acéfalos. Né? Então o Digão ele era bom lá para fazer os riffzinhos e cantar aquelas groselhas, né? Que não tem mais muito sentido hoje. Né? O Não, cara e com. como você colocou como produto da época dele, eu até entendo, entendeu? Tinha ali Sim. uma moral Caxias, né? Que não podia se falar sobre sexo, né? Não sei o quê. E aí ele vem e fala: mano, isso aí, a gente é jovem, faz putaria, hahaha, não sei o Aí você quê. veja, né? Vou te dar exemplo de duas bandas parecidas da mesma época. Então a gente pega o Digão do Raimundos, que está até hoje tentando fazer o que eles faziam na época, e é a mesma coisa. E a gente pode pegar o exemplo de outra banda da época, era o Planet Hemp. Surgiu mais ou menos na mesma época ali. Misturava também hardcore com outros elementos, o Planet Hemp com rap. E aí você vê, cara, o quão rica, né, experimental e é a carreira do Marcelo D2, por exemplo. Né? Até do Planet Hemp mesmo, que voltou agora, mas como os discos deles são ricos, também incorporaram diversos elementos, né? Que era uma banda também transgressora, falava de maconha, que nem o Raimundos, aliás, o primeiro e o segundo falam de maconha a rodo, eu não entendo esses caras que hoje são conservadores, né? Falava de maconha a rodo, né? O primeiro e o segundo álbum do Raimundo, terceiro e quarto, até o Rodolfo sair lá. O Planet Hemp também, só que numa veia mais contestadora, né? Política, mais engajada. Então a gente vê a forma que o Marcelo D2 se posiciona, a forma que ele defende ideias, que ele dialoga. O Digão é o mesmo moleque lá de 20, 30 anos atrás, cara. Né? Parece que o cara, a mentalidade atrofia, assim.
né? Uma mentalidade que se fecha ao novo, uma mentalidade que se fecha às discussões, mentalidade que presa em verdades absolutas, com certezas a priori, assim, o negacionista é assim, cara, ele tem aquela certeza já antes de saber de fato o que é, o conceito. Então, por exemplo, comunismo, eu não gosto do comunismo, o cara fala. Você sabe o que é comunismo? Não, mas eu não gosto, né? Então, você tem que trazer a prova contrária. Você tem que, então, mostrar por que ele está errado, sendo que ele não sabe o que é a coisa. Mas como ele já tem um preconceito da coisa, quando você traz o conceito, ele já tem todas as reticências. O cara forma a própria ontologia pela negação, né? Tipo, ele não sabe mesmo o que ele é, ele só sabe o que ele não é, né? Ele não é comunista, ele é... É isso mesmo, eu sei que eu não sou, cara. Eu sei que esquerdista, eu vejo os comentários. Não, a gente tem que respeitar todas as pessoas, menos esquerdistas. Eu vi um cara esses dias comentou no chat. Nossa, não. Aí você vai perguntar o que é um esquerdista? Ele não sabe. Ele não sabe, mas ele sabe que ele não gosta. Se você falar que você é esquerdista, ele já não gosta de você. Não interessa que você prove pra ele que você é uma pessoa legal, que pensa no social, que quando faz um rango e sobra, você leva ali pro carinha da rua, né? Porque... Mas não, você é esquerdista. Você gosta de assistencialismo, você não quer trabalhar, né? Você só quer vagabundo, coisa do governo, isso mesmo. Uhum. Não, é bem isso mesmo, né, cara? E aí a Faria que ia falar do Digão e tal, do Raimundos, era que, tipo, essa galera questiona até o momento do questionamento chegar neles, né? Aí a partir do momento que a galera fala, pô, tua música é mó machista, cara. Não, isso aí é mimimi, isso aí não sei o quê, você não sei o quê. O cara usou mimimi, é o anti-argumento, né? É o anti-argumento. Então, por quê? Porque a pessoa fala algo que não te satisfaz, te deixa nervoso, triste, é mimimi. Né? Então, se te incomoda de alguma maneira, é mimimi. Então, você fala que é mimimi e acabou a discussão. Para com mimimi. Né? Então, não tem o diálogo. Não existe o diálogo. Então, todas essas personalidades aí, antes delas... Não sei se é antes, né? Talvez no sentido da existência. Antes delas serem roqueiras, elas são conservadoras, né? Então, obviamente que isso vai acabar ecoando na música, né? Na forma delas aparecerem por aí, assim por diante, porque elas são seres humanos conservadoras. Mas falhas de raciocínio lógico, naturalmente. Porque total. Cara, não é nem conservador, cara. Porque conservador... Tem vários autores conservadores interessantes. Tem vários, já li vários, inclusive. Edmund Burke, tem uma teoria estética fantástica. Roger Scruton, também. São caras que têm embasamento, eu posso não concordar com eles, mas eles têm um raciocínio lógico, uma linha de pensamento. Tudo bem, são liberalistas, assim por diante. Esses caras não são nada, eles são ignorantes. Eles acham que são conservadores. No fundo, eles nem sabem o que é ser conservador ou um liberal, ou coisa do gênero. É o ignorante mesmo, cara. Né? Só um bando de gente falida e ignorante, né? Que é pressuposto pro bolsonarismo, né? Sim, é lógico que a ignorância vai versar com muitos elementos do conservadorismo, né? Mas naturalmente. É mais reacionarismo, né? Tipo, você reage ao avanço da sociedade, né? É isso aí. É o reacionarismo. É aquela ideia de que na época do meu pai, que não sei o quê. Um saudosismo de uma época que nunca existiu, né? Existiu, nem viveu, né? Nem viveu. Porque os tempos são outros. É sempre esse argumento. Na minha época não tinha isso. Aí o cara vai falar do bullying. Não, porque na minha época tinha o cara lá que era o gordinho, não sei o que, era o pau de fumo, não sei o que não se incomodava, né? Agora tudo é mimimi. Não, porque na minha época essa pouca vergonha, tanto. Então ele fica nesse saudosismo realmente aí, né? E aí tá cheio de não, porque eu sofri bullying e não aconteceu nada comigo. Lógico que aconteceu. Olha como você é, cara. Olha como você é, né? Real, né? Não, eu sofri bullying, mas eu tô bem. Não, mano, não, você não está bem, cara. Não tá por isso que você é assim. Eu preciso te falar isso, né? É
verdade. Total, total. E aí, desse papo aí, eu já lembro também que muito jovem, né? E que a gente tava comentando aí que a gente não entende como é que o jovem pode ser reacionário, né? Muito jovem vai no YouTube e nas bandas de rock, né? E fala, isso sim é música de verdade, não é essa putaria de funk, não sei o que, né? E aí não entende tudo isso que você colocou. Mas eu queria só mostrar um videozinho rapidinho, se o professor me permite aí, Claro. pra gente encerrar esse papo aí também. Vamos lá. Acho mais louco do Kraftwerk na história. Hoje, muito roqueiro. Roqueiro é tudo um chatão hoje em dia, né? Tudo conservador, direitista. Que é tudo. O rock é o contrário disso, cara. O rock é liberdade, é enfrentar as coisas. Mas hoje não. O roqueiro é tudo pai de família, direitista. E aí que eu fico pensando assim, que o roqueiro hoje tem mania de criticar o funk. O que roqueiro fala? Que funk é a música que a letra não diz nada, que a dança é uma dança de putaria, batida é primitiva. Isso é o punk rock. Não, isso aí é o Elvis Presley, cara. O Elvis, quando surgiu, o pessoal falava, esse Elvis é a dança, requebra o quadril, Mexe a bunda, a letra Wababalu Babamu quer dizer o quê? Merda nenhuma, cara. O rock hoje no Brasil é o funk. E sabe onde é que surgiu o funk? Aí que é o mais louco. Surgiu exatamente nesse disco do Kraftwerk, nessa música que eu escolhi, que tem a batida, que o Afrika Bambaataa adaptou, foi adaptado pela galera de Miami, que virou Miami Bass, que chegou no Rio Marlboro. e chegou na Baixada Fluminense e veio para São Paulo e faz 20 e poucos anos que o funk é um sucesso no Brasil e as pessoas teimam em dizer que aquela é uma música efêmera, que é uma música descartável, que é uma expressão verdadeira do povo, é democrática, porque qualquer um pode virar artista se ele tiver a malícia do negócio. O que tem de errado com o funk? Não fica dando show de roqueiro caretão. Roqueiro é pra quebrar tudo, não é pra consertar. É pra subverter. É. Roqueiro é pra quebrar isso aí. tudo, não é pra consertar. É isso mesmo, cara. Mas é genial. Genial, cara. É, o saudoso Miranda, né, cara? É, Excelente saudoso produtor Miranda. aqui. Era uma personalidade fantástica, cara. E deu a letra, né, cara? É bem isso, assim, essa galera política de extrema-direita não entendeu nada, cara, entendeu? O tiozão boomer, roqueiro, conservador, é o ó, cara. É a coisa mais bizarra que tem um monte, cara. Tem motoclube conservador. Você viu lá uma quantidade de motociclista seguindo o homem lá. Um monte de macho barbudo pagando pau pro outro cara. Que coisa mais ridícula, né? Que coisa mais ridícula. Enfim, mas tem razão mesmo, é o tiozão roqueiro que a gente chamava lá em São Paulo, que é o tiozão roqueiro de galeria do rock, que ficava só lá na galeria, lá, eu sou nada, só rock and roll, que nada. É a mentalidade fechada, é limitação, é limitado, mas é limitado em tudo. É limitado em tudo, isso é só uma consequência, né? Eu não sei se o funk é o novo rock, né, no Brasil, mas que ele tem o seu valor, tem. E eu não gosto, né? Eu não gosto de funk. Mas, cara, tenho todo o respeito. É um movimento autêntico, como ele falou. É um movimento que tem uma galerinha, né, fazendo arte, contestando, inclusive requerendo. O que é o funk ostentação, cara? O funk ostentação é justamente contestar. Por que o moleque lá do centro urbano pode ter um tênis de 1.000 conto e eu não? Por que o moleque lá do centro urbano pode tomar uísque com energético no rolezinho ou não? Tô na favela aqui, é só geral de polícia, né? Só situação crítica, é enchente, né? Traficante aqui o tempo todo, que é a minha referência no caso, pro moleque lá, né? O meio dele. Então ele tá contestando isso, né? Por que ele pode ter e eu não? O que ele tem de diferente de mim? É muito interessante, cara. É muito interessante, até a pichação ela nasce assim. A pichação ela nasce assim, é um moleque também, né? Depois ela se difunde de outras formas. Mas é um moleque da periferia falando assim, não, cara, você mora aqui no centro, nesse muro bonito, mas eu também quero deixar minha marca aqui, porque a minha vida é desgraçada lá, né? Então tem uma A desigualdade disputa rolando. pelos espaços urbanos, né? É isso mesmo. Então o funk é também é uma forma de buscar o funk ostentação, essas letras assim,
né, nesse sentido, nessa linha. Mas a menina fala, é o punk rock, né, o ritmo primitivo. Cara, um monte de banda punk, a grande maioria, os caras não sabia tocar direito mesmo no começo, não sabe até hoje, às vezes desafinado, mas era uma coisa, é o que os caras conseguiam fazer, cara, e é um movimento autêntico. No funk é a mesma coisa, né, ele é democrático, ele é acessível, mas jamais um roqueiro vai assumir isso, né. Não entendeu nada, né? Que nem se falou, limitado, tipo, limitado existencialmente, assim, o cara não enxerga nada, tá ligado? É só Sim. aquela verdade absoluta dele. E não entende que o rock, quando chegou aqui, tomava a prensa da ditadura, tá ligado? É isso mesmo. Aliás, As... tem uma banda Pode que falar. mistura, ó, nem sei se existe uma banda antiga que misturou funk com rock durante muito tempo, que é o The Fala, cara. É uma banda do Educar, que tocou tá lá dos anos 90, e os caras já misturavam, né? E eu lembro quando chegou no Brasil o funk carioca. O funk carioca, não sei se era carioca, tá? Eu tô falando que é esse estilo de funk aí. Não sei se era carioca, mas tinha um disquinho que acho que era Rap Brasil, um CD. Que tinha lá, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E eu era muito rock and roll, mas quando vi isso, cara, me gerou uma empatia foda, assim, cara. Porque era uma realidade diferente da minha, né? O moleque tava cantando E é isso, cara, eu quero ter orgulho. Eu nasci na favela, por que eu não posso também, né? E é óbvio que hibridiza, difunde, tem balada lá em São Paulo que custa 300 pila pra entrar, que só toca funk, pancadão, e assim vai, né? Vai higienizando, né? O É, estilo, né? sim, sim, O rap também foi isso, né? Ficou também, meio aceito quando o Gabriel Pensador, que é branco, né, começou a sim. cantar assim, e a galera falou, não, agora é aceitável. Agora vai, né? Aí lança a Mas luz, projeção do... quando tinha Racionais lá cantando, né? Os caras denunciando, aí não, aí é Não, não, baixaria, é o música começo, de bandido. o começo do Racionais o negócio era treta, cara, a galera tinha medo mesmo e tal. Aí depois ganharam uma projeção, né, tal, aí gravaram a obra-prima, que é o Sobrevivendo no Inferno, que é um disco fantástico. Que também, o rap sempre, eu não sei se tem rap de direita, deve ter, né? Mas o rap por si só tem, né? Sempre foi contestador, né? Sempre foi contestador também. Mas claro, populariza. É igual aconteceu com o rock, cara. Populariza, de repente todo mundo começa a fazer, aí vem as pessoas, a galera que não era do movimento antes, mas deixa vir, porque, pô, senão a gente fica nessa defesa do essencialismo, da essência da coisa, né? O bom é que populariza, né? E aí, o ruim é que populariza. E aí muita gente Exatamente, pega e é o bom vai e o ruim, fazer outra né? fita. É isso mesmo, cara. Isso a gente vai se reinventando. Só para encerrar, então, fazer umas considerações finais aqui. Diante de tudo isso que a gente expôs, assim, é uma pergunta aqui meio capciosa, mas vamos ver. O rock ainda tem salvação, vamos colocar assim? Tipo, dá pra desendireitar o rock, desencaretar o rock? Ou esquece isso e vamos achar outros estilos? Às vezes me perguntam, né, qual o futuro do rock, cara? Ou se o rock tem futuro. Eu falo que o rock tem um passado, cara. E tem um passado muito bonito. Tem um passado muito bonito. O futuro eu não sei. Eu não sei, né? Eu não sei realmente, cara. O rock and roll sempre vai ter. Agora, da forma que foi, o ritmo revolucionário, eu não sei se já chegou ao fim do ciclo e que outros vão surgir e fazer esse papel, sabe? Os puristas jamais vão concordar com isso, porque jamais. Mas talvez, não sei prever, né? O que eu vejo é que hoje, cara, o que a gente tem são reinvenções. É muito difícil encontrar bandas realmente originais. Tem bandas muito boas, né? Revivendo, revisitando, experimentando. Mas me parece, cara, que como eu disse, o passado do rock é muito bonito. Me parece que o rock ficou um pouco saturado, né? A gente vai ter muitas bandas talentosas ainda, que no que a gente entende de rock and roll vão continuar fazendo o que sempre se fez, né? Talvez a gente entenda rock and roll por outras coisas, a partir de suas misturas. Só que só abrindo a mente que a gente vai conseguir respeitar, entender isso. É isso aí, né? Vida longa aí é o rock and roll. Vida longa. É,
Mas então é isso, professor. Obrigado aí pelo seu tempo, pela sua disposição de novo de estar aí com a gente, né, cara? Vou deixar aqui um espaço para você fazer seus merchans aí de novo aí, está com livro novo, quiser divulgar aí, esse é o Livro momento. novo, Toró, na editora Patuá. Tá em pré-venda, né? Um livro de poesias aí contestadoras, tá? Então, um livro de poesia para gente progressista. Se você é bolsonarista, não compre meu livro, que você não vai gostar, tá? Então já aviso aí. Tem a banda Johnny Bigode, né? Então a gente fez o ensaio hoje, inclusive, depois de um ano. Mas procura a gente nas redes sociais aí. E é isso, vou indicar aqui um álbum, um disco de rock and roll, né? De rock and roll não, cara, vou indicar um contestador chamado Brasil. Um álbum chamado Brasil, de uma banda chamada Ratos de Porão. É uma banda que mantém a veia. A gente não tá falando de essência não, porque os caras misturaram várias coisas já, mas eles mantêm a veia contestadora, né? Uma banda que até hoje é uma banda muito importante, né, para o Brasil, né, e os seus membros, inclusive, são muito importantes para o movimento underground contestador. Brasil do Rato de Porão. Se você não tem tímpanos sensíveis, ouça esse disco e leia as letras. Top, excelente aí. Valeu, professor. Obrigadão aí de novo. Valeu. E é isso aí, tamo junto. Até a próxima. Até. E muito obrigado para você que ouviu essa bagaça até o final aqui. Agradecer a sua audiência, a sua paciência também nesse momento, né? Vou indicar para vocês também uma playlist nossa que está no Spotify, onde a gente, com várias músicas aí, para você ler. Cadê? Dead Clays, aqui, ó, a playlist oficial para ler Dead Clays, tá? Lá no Spotify, lá, tem essa playlist no nosso site, tá? Indutalks.com.br. Então, acessa o nosso site, confere tudo lá, @Indutalks no Instagram e no Spotify, Deezer, Google Podcast, esses e outros episódios do Indutalk e muitos extras, muito conteúdo massa lá. E se você está no YouTube de novo, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, para nos ajudar aqui nesse canal maroto do YouTube, né, que está começando e a gente precisa da sua força, tá? Então é isso, pessoal. Confere a gente nas redes sociais aí, nos segue lá, dá uma força para nós aí, compartilha isso aqui com todos os seus amigos caretas que são roquistas, né? E é isso aí. Um abraço e até a próxima.